Fala pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Hoje mais um episódio do Factory Talks. Nós vamos falar com um cara que vocês já devem ter visto aí na legenda. O cara é fera, né? Um amigo, um parceiro nosso aí de longa data. E hoje ele veio aqui para trocar uma ideia, para a gente falar um pouquinho sobre a importância do vidro nas esquadrias. E eu estou falando do meu amigo, obviamente, Daniel Estrela. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigadão. E a gente gosta de receber bem os nossos convidados. Eu preparei aqui um kit especial para você da Factory. Tá? Caracas! Aí tem alguns mimos aí para você. Valeu, obrigado, hein? Obrigado você, meu amigo. Aqui no cantinho, vou deixar no cantinho, para não atrapalhar essa imagem aqui. Claro. E falando um pouquinho do Daniel aqui, experiência mais de 20 anos no setor aí de vidros e esquadrias. Ele é hoje um dos maiores especialistas em influência aí do nosso mercado, né? Empresário da SEV Exclusive, idealizador de projetos como Vidro na Obra, Arc Glass, mentoria, fundador de podcast, consultor, palestrante, a lista é longa, pessoal. Dani, obrigado, meu amigo. Obrigado. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória aí, pro pessoal. Difícil não conhecer o homem, mas o pessoal que ainda não conhece. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente poder conseguir multiplicar conhecimentos, né? Dividir as experiências. Eu acho que o mercado agradece. Quanto mais podcast, mais conteúdo, mais divulgação de informações corretas, é bom para o mercado. Eu sou um cara que estou há 20 anos, comecei com 15 anos de idade, né, numa vidraçaria. Para falar a verdade, eu comecei com 7, que era a vidraçaria da família e tal. Legal. Só que eu conto que eu comecei realmente a trabalhar com 15, né? Então eu sou desde o vidro com massa, do vidro comum, ali fazia quadro, moldura, passei por todas as etapas de um vidraceiro, cortava vidro na chapa, até virar serralheiro, né, fazer fachadas, etc e tal. Apesar desse currículo que você falou aí, eu não terminei escola, fiz 308ª série, não fiz faculdade, então eu não sou professor, eu só sou um serralheiro, empreendedor e com um pouco de experiência que tem muita coisa para aprender ainda. Mas o que eu puder contribuir hoje aí, estamos aí para ajudar, para agregar valor aí e vamos que vamos. Com certeza o papo vai ser bom aí. E o que te levou a especializar nessa área? Assim, ó, quando eu tinha meus 18, 19 anos de idade, eu não gostava muito de estudar, né? Então eu já trabalhava no setor. Só que eu falei assim, pô, mas se eu não gosto de estudar e eu vou ficar instalando vidro pro resto da vida? Então eu comecei a me especializar, eu vi que tinha um déficit muito grande de pessoas técnicas. Então, pessoas com conteúdo técnico, que sabiam mexer no software, no AutoCAD, sabia fazer um projeto. Eu vi isso porque lá na empresa onde a gente trabalhava tinha muitos funcionários e naquela época não tinha guia, GPS, essas coisas. Era guia de rua de São Paulo. E aí eu ficava como ajudante deles e eu era o guia deles. E eu falei assim, caramba, o instalador não sabe nem olhar no GPS, não sabe nem olhar um guia, não sabe ler direito. Então isso vinha lá do passado. Eu falei assim, então a gente tem que criar coisas para facilitar a vida deles. E eu comecei a ir atrás. Aí eu fui estudar AutoCAD. O YouTube estava começando ainda, não tinha muita informação. Hoje, a pessoa fala que não tem informação é mentira, porque se você tudo que você digita na internet, até a inteligência artificial, se não tiver, ela busca, te acha, mesmo que for da gringa, e coloca lá na tela do seu computador. Então, eu fui atrás de informações, porque não tinha conhecimento, não tinha pessoas técnicas, assim, não era tão grande o leque de pessoas técnicas como hoje, né? E aí eu falei assim, se eu me especializar nisso, se eu ficar mais técnico, eu vou estar acima da média do mercado, né? Sim. E aí, automaticamente, a gente ganha mais dinheiro, a gente tem mais relevância, a gente nem pensava em internet, nessas coisas. Eu tô falando isso em 2010, 2008, né? A gente tá em 2025 já, até passa rápido. Caramba, passa rápido, né? Pô, legal, cara. E como é que você vê, Dani, a evolução aí do uso do vidro nas últimas décadas aí? Você que acompanhou um bom tempo, né, dessa trajetória aí. Eu lembro que em 98, eu era criança assim, a gente viu um monte de vidraceiro saindo com vidro canelado, a massinha, e o vidro era para fechar vão, né? Fechar janelinha de ferro ali. Até que hoje muito caixilheiro, muito serralheiro,
de alumínio era caixilheiro de ferro, de aço, lá no começo, né? Então, eu vejo que o vidro sempre foi assim para fechar vão. A gente cresceu assim, tem que fechar o vão, tem que fechar o vão. Essa era a meta. Depois veio o vidro temperado, que com o mesmo conceito. Só que aí começou o vidro laminado, laminado temperado, vidros estruturais, que aí já mudou o conceito arquitetônico, né? Aí eu vi que o vidro teve uma evolução muito grande no segmento da construção civil, que ele virou uma coisa fundamental. A gente pode falar um pouco mais para frente, mas a gente vê que tem vidro de controle solar, tem vidro insulado, todo lugar que você olha tem vidro. Vai na rua, onde você estiver assistindo agora, olha para o lado, você vai ver um vidro. Você vai ver ou uma janela de vidro temperado, ou uma janela de esquadrilha de alumínio, ou o seu fogão tem vidro, para você ter ideia. Entendeu? Então, tudo tem vidro. O vidro é indispensável para o seu celular, tem vidro. É verdade. É indispensável para a nossa vida, para falar a verdade, hoje em dia, né? Só que por projetistas, né? Por pessoas que se especializaram no vidro, no alumínio, a gente conseguiu criar várias obras de grande porte, de grande escalabilidade. Tem um grande amigo nosso que é o Ângelo Arruda, por exemplo, especializado em vidros estruturais. Putz, é um cara top do nosso país, que fez o maior visor de piscina do país, tudo em vidro. Então eu falo que o vidro, ele conseguiu ocupar o lugar do concreto. Porque no Brasil o concreto foi muito colocado nas faculdades. Então o Brasil é o país do concreto, é o país que mais se gasta concreto no mundo em proporção, mas a gente não tinha espaço. E hoje a gente vê, em vez de parede de concreto, a gente tem parede de vidro. Porque ele se tornou um elemento construtivo também, né? Então foi um avanço gigantesco. E tem muita coisa ainda para ser feita. Eu vejo às vezes na China lá alguns Reels, TikTok. Eu vi um do Posato outro dia, a escada da Apple lá com 20 metros, um vidro único. Eu falei, caralho, né? Top. Mas é isso, eu acho que o vidro teve uma evolução muito grande. E ainda no Brasil a gente ainda tem muito caminho, ainda tem muita água para rodar ainda. Bom, legal, falamos já, demos uma boa introdução aí sobre a importância e tudo mais, né? Na verdade, a evolução, né? Na sua opinião, você que é um cara que já está nesse ramo há um tempo, qual que é a importância do vidro no desempenho geral de uma esquadrilha? Essa pergunta é uma pergunta boa e polêmica, talvez. Opa, chegamos já num ponto polêmico aqui. Vamos supor que essa TV aqui, onde está Factory Tech Talks, é uma esquadrilha de alumínio. E ela não é uma integrada, é uma esquadrilha. Uhum. Quando você vê uma esquadrilha de alumínio, você que está assistindo a gente vê mais vidro, 70%, 90% é vidro do que alumínio. Então, o vidro tem um papel fundamental na esquadrilha. Fundamental. Eu falo de 60%. Por que 60%? Porque não adianta nada você ter um vidro de alta performance com uma mão de obra ou um produto ruim. E o contrário também, não adianta nada você ter uma esquadrilha top, uma esquadrilha lá que aguente 41 dB e tal, fizeram o teste com uma mão de obra ruim ou um vidro ruim. E aí você não vai conseguir o desempenho, eu acho que é um conjunto. Mas eu falo que o vidro ainda é 60%, é um pouquinho mais do que a própria, o próprio alumínio, caixilha ali, pela área toda que ele compõe ali. Ele compõe. Show. Mas faz sentido, né? 70% a 90% de área é vidro. Sim, essas linhas minimalistas aí, exatamente, né? É vidro. É vidro, com certeza. Quais os principais tipos de vidro utilizado atualmente aí nas obras que você tem visto? Assim, ó, quando a gente fala de obra residencial, a gente vê muito vidro temperado, né? Antigamente era muito vidro comum e temperado. Uhum. Depois o comum meio que foi extinto e agora temperado, laminado. E uma crescente em vidros de controle solar, vidros refletivos. Né? Quando a gente vai para o corporativo, para prédios ou empresas, a gente vê muito vidro temperado também, mas a gente vê muito vidro refletivo de controle solar, tanto nas fachadas, vidros insulados para melhorar a acústica, ou vidro insulado até em adegas também,
no residencial, né, onde a gente pode colocar vidro insulado. Vidros multilaminados em guarda-corpos, né, visor de piscina, mas o que eu vejo pouco ainda é o vidro insulado sendo colocado da forma correta. Mas a grande demanda que a gente tá vendo, uma crescente maior, é dos vidros de controle solar, por conta, eu acho que do calor. Cada ano que passa parece que no verão tá mais quente, aí o pessoal aí se liga a TV, aquecimento global, etc e tal. Então, e as pessoas estão ficando mais em casa também, por questão a pandemia trouxe isso, né? A pandemia trouxe, vamos trabalhar híbrido, home, alguns dias em casa, então por conta disso as pessoas estão cuidando mais também de ter um conforto térmico melhor, porque quando ela passava o dia inteiro na rua, o sol comendo lá solto na sala, ela chegava na casa, estava quentinho por causa do calor, ligava o ar-condicionado, para ela estava tranquilo, mas passar o dia inteiro ali naquele é diferente. Então eu acho que o vidro de controle solar é o que está sendo mais expandido assim de todos os outros, né? Porque cada um teve uma fase. Eu acho que o de controle solar é o que... É a bola da vez. É a bola da vez. Show de bola. Na sua opinião, como é que o vidro ele influencia aí na estética e na valorização dos projetos arquitetônicos? Eu acho que assim, o vidro é muito importante. Questão de transparência, cor, luminosidade. O que eu vejo é que tem gente que quer o conforto térmico, então aí você tem que colocar um vidro muito refletivo, e aí só que ele não quer perder aquela visão. Tem cliente final, que fala assim, não, eu não quero que minha casa fique parecendo um prédio, porque você passa na Marginal, você passa nas grandes obras, você vê o que é tudo vidro espelhado, né? E aí a pessoa não quer ter essa sensação na casa dela. Sim. Mas hoje a gente já tem vidros com tecnologia que você consegue ele ser um vidro mais transparente com a tecnologia de refletivo, de controle solar. E também tem o vidro Low-E, né? O vidro Low-E é um exemplo claro onde a gente consegue explicar para quem é leigo. Vidro Low-E, aquele vidro quando você vai no mercado, tem um vidro incolor de 4 milímetros na geladeira ali. Tá. Ele não fica embaçado. Você não vê ele embaçado. Ele é um vidro de 4 milímetros. Porque ele tem uma tecnologia de Low-E, onde você tem essa diferença de calor de ambientes, porque lá tá 0 graus, né? E aqui tá 22 graus na parte externa. Mesmo assim, você consegue, com essa diferença de calor, você consegue manter o vidro da forma correta ali, ter uma visão do alimento e tal. Então, tem vidros hoje que você consegue uma qualidade de transparência, luminosidade e conforto térmico. Então, acho que o vidro para mim, eu sou apaixonado por vidro. Se você olhar, às vezes eu faço essa reflexão. Eu vou na Fazenda da Grama, Fazenda Boa Vista, eu vou nos condomínios. Quando você vê as casas de alto padrão e tal, você vê vidros gigantescos. Você vê vãos, esquadrias com portas gigantescas. Que não adianta, o vidro traz uma beleza, traz valorização para o ambiente também. Então, traz vedação, traz acústica. E você consegue sincronizar ambientes também. Então, acho que eu falei, eu não sei trabalhar com outra coisa na minha vida. Então, eu tenho que falar muito bem do meu produto. Sim. E eu falo assim, quando a gente trabalha bem, a gente conhece o nosso produto, a gente ama o que a gente faz, não tem como a gente falar mal. E se alguém falar mal, é mentira. É porque não conhece direito sobre o vidro. Eu tive um cliente, né, recente, que ele tinha aquele vidro que você abria a porta, ele ficava transparente, você fechava ele... Vidro polarizado, isso aí. Chama um vidro inteligente, né? Cara, eu achei incrível essa parada. Pra mim, que sou leigo, meu negócio é software. É software, né? Você é tecnologia diferente. Exatamente. Outra tecnologia. Eu achei uma puta sacada, cara. E pra você, com certeza, é o comum, né? Mas a gente já fez muito escritório corporativo, né, com esse tipo de vidro. Eu já fiz banheiro. Eu fiz muito banheiro com esse vidro. Porque assim, ele fica branco, opaco, né? Ou incolor. Aí a pessoa me pergunta, mas e se acabar a energia, como é que ele fica? Quando ele tá sem energia, ele tá opaco. Então não tem problema nenhum. Tá tudo certo. É um vidro que hoje, antigamente ele era laminado e colocado entre 2 vidros. Hoje ainda é feito assim também, e é a melhor forma de ser feito, mas tem empresas que tem a película que você... eu já tenho uma porta pronta, consigo colocar? Consegue colocar esse vidro diretamente sobre uma porta, como se fosse uma película,
e ele ficar com essa tecnologia. Eu particularmente não gosto muito porque vai limpar, risca e tal, por questões que pode danificar o produto. Mas é um vidro muito utilizado, valor agregado bastante, entendeu? Tem empresas muito boas que fazem esse tipo de trabalho, a gente já fez muitos serviços desse com vidro polarizado, o pessoal às vezes conhece como vidro inteligente. Tudo vem da China, né? Então a gente lançou na China já faz 20 anos, 15 anos. No Brasil chegou faz 10, 8, entendeu? Sim. Mas é isso aí. A primeira vez que eu vi esse vidro foi na feira de carro, feira de automóveis. Tinha esse vidro numa parte superior assim de um stand, isso em 2012, se eu não me engano. Caramba, faz um tempinho aí. Faz um tempinho. Mas tem muita gente que não conhece ainda. Sim, então. Como o nosso público é diverso, Exato. Então aí a gente acaba trazendo essa informação, ó, pessoal. Você que não conhecia, assim como eu, depois a gente vai ver se coloca algumas informações aí ali no corpo sobre esse vídeo para vocês verem. Essa tecnologia é bem interessante. Vamos lá. Você falou já um pouquinho, mas acho que gostaria de voltar um pouquinho no tema do papel do vidro, né, que desempenha no conforto térmico das edificações. Acho que tem um cara aqui no Brasil, eu sempre tenho várias referências, né? E eu não tenho problema nenhum em falar minhas referências, não sei se me permite. Tranquilo, claro. O Fernando Westphal, que é professor da UF Santa Catarina, né? Universidade Federal de Santa Catarina. É um cara que está junto com a Bividro também fazendo bastante coisa, ensinando, trazendo conhecimento. Todo ano ele manda um manual a Bividro lá, explicando sobre conforto térmico e tal. Então, eu acho que o vidro tem um papel total na esquadria, mas além do vidro, além do produto, a especificação correta. Tá. O que a gente vê hoje muito é a falta de especificação, a falta de conhecimento técnico. E é normal, assim, você não ter conhecimento especializado em tudo, porque eu até brinco com meus clientes que são arquitetos, eu falo assim, eu tenho dó de vocês, porque vocês têm que ser especializados em tudo. O arquiteto é aquele cara que sabe quase nada de quase tudo. Ele sabe um pouquinho de cada, mas no final ele não sabe nada de nada, entendeu? Porque ele não consegue se especializar. E é difícil. Por exemplo, no vidro ele não tem uma aula de vidro, de conforto térmico, acústico ali de vidro. E aí ele faz uma casa, faz um prédio, e aí ele especifica, ele é o cara da caneta. Sim. Então, eu vejo que quando o arquiteto vai para o serralheiro, para o vidraceiro, falta essa especificação também. Nas grandes obras, beleza, tem consultor, tem Crescêncio, tem outros caras aí que vai lá, Fernando, que vai lá e especifica. Mas o serralheiro hoje, ele não tem muito conhecimento. E onde busca conhecimento? Tem publicações, tem um monte de coisa. No final eu até posso indicar mais sobre esse assunto. Claro. Mas assim, tem que ir atrás, ou se você não sabe, pagar uma consultoria. Pagar um consultor. Eu fiz muito isso na minha vida. Tipo assim, eu falava assim, era meu jargão, eu vendo tudo. E o que eu não souber, eu contrato. Entendeu? Eu contrato consultor. A primeira obra de esquadria que eu fiz, eu vendi. O Cirilo, eu falei, Cirilo, eu não sei fazer. Primeiro, eu já fazia fachadas, muitas fachadas e tal, mas eu nunca feito Suprema, Gold, eu não fazia esquadria, eu só fazia fachadas. Aí ele falou assim, não, eu te ajudo a fazer o orçamento e se fechar eu te dou a consultoria. Beleza. Fechamos, falei, Cirilo, agora você vai ter que me ensinar. Paguei ele foi lá, ficou na minha empresa, ensinou minha equipe, tudo. Então assim, eu poderia ter lido o catálogo já por ter conhecimento de esquadria e falar, vou fazer eu por conta própria. Então eu vejo que o serralheiro, ele tem que, ainda mais esse assunto que é conforto térmico, né? Porque assim, você pega um caixilho com preto, encosta a mão nele, depois de 3 horas com o sol batendo, o negócio tá transmitindo calor ali, entendeu? Sim. Então, dependendo do local, edificação. Tem gente que nem sabe onde o sol nasce, onde ele se põe na casa. Acho que cada obra você tem que estudar. Não é porque o orçamento vem meio que um pré-pedido de orçamento pronto, que você tem que fazer daquele jeito. Eu falo que, falando um pouco, até entrando no papo de vendas, quando a gente faz uma venda consultiva, você fala assim, a senhora está querendo isso, mas o cliente nem sabe o que ele quer. Sim. Você está pedindo isso, mas calma aí, para a sua localização da sua casa, o sol aqui é melhor você usar esse vidro tem um fator solar tanto. Cara, quando você ensina isso, quando você faz um orçamento, que você
Talvez você pode até fazer a proposta que ele pediu e faz uma outra proposta com estudo de conforto térmico e tal. Provavelmente você vai fechar essa obra e o cliente vai falar assim para você, putz, Daniel, queria fechar com você, mas já aconteceu muitas vezes, mas o senhor é mais caro e tal. Aí você, mas por que a senhora queria fechar comigo? Você faz essa pergunta, você, porque é por isso que eu sou mais caro, entendeu? Você explicou. Eu expliquei, eu tenho conhecimento técnico, eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, e às vezes a gente fala assim, não, se eu oferecer o mais caro, o de conforto térmico, o vidro refletivo, eu vou perder a obra. E eu vou aproveitar a oportunidade aqui, fica à vontade, que hoje, como eu sou entrevistado, eu posso ficar falando. Pode falar. Né? Então, no meu podcast eu não posso falar tanto assim. Não, aqui é seu. Eu falo que estão criando um monte de estufas de vidro. Tá. Você vai ver uma cobertura, por exemplo, aqui na Factory tem um espaço bem legal de descompressão lá embaixo, um gramadinho, poderia fazer uma cobertura. Aí você manda o vidraceiro ou serralheiro vindo aqui para fazer um orçamento, eles vão te oferecer o vidro incolor. Aí vai virar uma estufa ali embaixo. Em vez de virar um ambiente agradável, você não vai ter circulação de ar, o vidro incolor vai aquecer o ambiente e vai ficar um lugar desagradável, vai parecer uma sauna, um forno. Então, fala assim, conforto térmico. Vai vender a cobertura, gente? Oferece vidro de controle solar. Você pode fazer 2 orçamentos, 3 orçamentos, mas ofereça isso. Até porque quando você está olhando para cima, a claridade, você não consegue nem ver essa diferença tanta de vidro refletivo. Então, eu vejo que a gente poderia vender muito mais conforto térmico. Perfeito. Que isso vem junto com a acústica, que eu falo assim, você está vendendo saúde, você está vendendo bem-estar, do que vender vidro. Você tem que tirar o conceito de vender produto e vender solução, vender saúde. Ou assim, eu vendo segurança, eu vendo saúde, eu vendo bem-estar. Por que eu vendo segurança, Daniel? Quando a gente for falar de guarda-corpo, se a gente for oportunidade aqui, sim, eu falo sobre vender segurança, porque se colocar um vidro temperado e seguro no seu cliente, então a criança pode cair, pode ter um acidente, então você tem que vender segurança. Uhum. O cliente não compra temperado. Se você talvez mostrar o que pode acontecer, talvez ela compra. Exato. Aí eu já falo que tem 2 tipos de venda, por amor ou por terror. Boa, mas aí a gente fala mais uma frente, se dá tempo. Muito bom termo. A ideia é essa, estamos aqui batendo um papo. Eu já não falo pouco, né? Não, mas é assim. Vou tentar falar menos. Não, muito pelo contrário. A gente quer ouvir, não é isso, pessoal? A gente trouxe esse homem aqui, é difícil trazer o homem. Hoje que vamos tirar o máximo de informação sua. Bora. Legal. A gente falou um pouquinho, mas... O papel tem direto. Do desempenho. Quanto vale a pena investir em vidros? Você já falou sobre isso, né? Eu acho que já pulei, já nem sabia. Você já pulou sobre solar ou insulado, acho que né? Vamos falar sobre segurança. Tá. Opa, legal. Não é isso? Já pegando o gancho que você comentou. Quais tecnologia ou tipo de vidro você considera essencial no papel segurança? Segurança. O vidro temperado ele é um vidro de segurança, para começar, né? Não vamos descriminalizar o vidro temperado. Então ele é colocado em janela, porta, box. Mas, por exemplo, num box, eu já não gosto de colocar só o vidro temperado no box, porque é o ambiente que a gente está menos protegido, eu digo, né? E se o vidro estourar, pode pegar um tendão, pode pegar um machucar gravemente uma pessoa e uma criança ainda, né? Então, o que é pior. Então, eu aconselho, por exemplo, colocar um vidro temperado com película de segurança, que é a norma, a 207, ela permite, né? Ela aconselha colocar isso, ela recomenda, a palavra correta. Ela recomenda isso. Ou vidro laminado. Agora sim, quando a gente fala de segurança mesmo, eu gosto mesmo do vidro laminado. O vidro laminado quebrou, trincou, ficou no lugar. E além disso, fazendo um adendo para o assunto anterior, o vidro laminado, mesmo sendo incolor, com aquele interlayer transparente, para quem não sabe, ele reduz 99%, ele bloqueia 99% dos raios ultravioleta. Então não vai estragar os móveis do seu cliente. Então toda sacada que você faz com o vidro laminado, você coloca, você já está protegendo o ambiente do cliente, mesmo ele sendo transparente. Isso daí, pode dar um Google aí, perguntar para a IA, o ChatGPT, que ele vai te responder isso daí. Por exemplo, vidro de segurança temperado, laminado, insulado quando utilizado desses 2 vidros. Um vidro que eu não gosto, não utilizo, é o vidro comum, né? Tá. Vidro comum, eu acho que não vai acontecer, mas não poderia ser colocado em esquadrias,
Hoje a gente ainda coloca em banheiros, né? Banheiros, quando você vai no apartamento lá, você vê o banheiro ali do box ali com a janelinha com maxiar com vidro comum. Mas a gente já fiz uma pesquisa outro dia, umas 7, 8 mortes com vidro comum. Semana retrasada teve um acidente com uma mulher na academia, escapou do aparelho, o peitoral era abaixo, caiu com vidro, bateu no vidro comum, caiu lá embaixo, só que aí tem especificação errada, o vidro comum abaixo da cota de 1,10 m não poderia estar sendo instalado. Aí são outras coisas que aí a pessoa já faz errado e ainda coloca um vidro comum, né? Mas então é um vidro que eu particularmente não vendo na empresa, então eu só vendo temperado, ou laminado, ou insulado de laminado e temperado, né? E aí tem... o vidro laminado tem várias classes, tem vários interlayers, né? Tem vidro com resina, tem vidro com PVB, tem vidro com EVA, tem vidro com Center Glass, né? O DG, é um interlayer estrutural, né? Porque Center Glass é marca. Mas então assim, a gente tem 4 tipos de vidro laminado. Qual que é o vidro correto também desses laminados? E aí é um estudo mais profundo, depende da sua aplicação, né? Aí tem vidro multilaminado, mas quando a gente fala de segurança, na minha cabeça, eu vejo o laminado como o vidro correto de segurança. A gente já teve um caso, pegando mais um ponto, de uma criança que estava no aniversário dela, acho que é um assunto meio delicado, as pessoas não falam muito, mas assim, uma criança, tanto é que rolou muito processo e tal, ficou em segredo de justiça, ela no aniversário dela, na área comum, correndo com a motoquinha, foi lá, ela se enfiou num vidro abaixo do 1,10 m, na esquadria, e veio a óbito no aniversário dela. E aí a construtora depois trocou todos os vidros, né, do empreendimento deles e tal. Foi feita uma revisão na norma e tal, onde o vidro abaixo da cota de 1,10 m, ele não poderia ser mais vidro comum. Aí teria que ser vidro ou laminado ou temperado, né, vidro de segurança. Então, assim... já aconteceu mortes, entendeu? Poderia ser um parente seu. Então, isso é no vidro comum, a mesma coisa que o temperado é no guarda-corpo, né? Onde já aconteceu de uma mulher, ela no segundo andar da casa, foi debruçar para ver quem estava no portão, o vidro estourou, ela caiu e ficou tetraplégica. Nossa. Então tem vários acidentes que acontecem que não é colocado na mídia, até porque rola muito processo, tem muito... processo de segredo de justiça que não pode ser falado e tal, e aí fica meio que na calada. Mas eu falo que talvez no dia que um sobrinho do Alexandre cair, morrer, se matar por conta de um produto inconforme, aí a norma ela vai virar compulsória, talvez. E aí vai ser obrigação. Porque a norma ela não é lei. Ela não é lei. Ela tem força de lei. Por que ela tem força de lei? Na hora que acontece um acidente desse, o rapaz da capa preta lá, o juizão, vai falar assim, o que diz a norma? A norma diz isso aí, então você está errado. Então, ela não tem força, mas na hora do vamos ver, ela vai ser a base que o juiz vai te pontuar, entendeu? Basicamente é isso. Então, ou seja, estejam dentro da norma. E vidro de segurança, foque no laminado que é vida. Que é vida. Boa. E aí uma pergunta que você estava falando, eu estava pensando aqui. Você acredita que o cliente final, ele compreende esses benefícios? Ou ainda é necessário fazer algum tipo de trabalho educativo? O cliente final não compreende esses benefícios, o arquiteto não compreende esses benefícios e o engenheiro não compreende esses benefícios. Respondendo a sua pergunta. Agora, assim, com base no que você está falando isso, Daniel? Com base na minha vivência no dia a dia. Sim. Porque assim, eu desde o ano passado, eu comecei a fazer um trabalho. De 2 meses eu dou palestras para arquitetos. Legal. E de 2 meses eu dou palestra para engenheiros. Então, só que são palestras diferentes. Um mês é para arquiteto, outro mês é para engenheiro. Um mês para arquiteto, outro mês para engenheiro. E assim vai. Uhum. Aí quando você vai falar com o pessoal sobre vidro, a gente faz uma palestra de 2 horas básicas, falando sobre vidros, tipo de vidro, etc e tal. E a gente faz demonstrações. Eu pego 3 vidros iguais, transparentes, só que um é temperado, um é comum e um é laminado. Tá. E aí eu mostro para eles que vidro não é tudo igual. Eu mostro para eles que se acontecer um acidente, matar alguém, ele que assinou a obra, ele vai ser responsável também, porque ali é projeto dele. Então, tanto o engenheiro como o arquiteto. E
E uma informação importante também para se passar, antigamente o morador ia lá e processava o engenheiro, o arquiteto, e aí o engenheiro arquiteto acoplava a serralheria, o vidraceiro, a vidraceira ia lá, colocava a têmpera de vidro, que sabia que era guarda-corpo e mesmo assim vendeu. Só que hoje em dia não está mais assim, não. Hoje em dia o cliente aciona o engenheiro, processa ele. Ele não pode acoplar ninguém porque ele é o responsável. Aí depois o engenheiro abre outro processo e aciona a vidraçaria. E agora o negócio mudou, entendeu? Então os engenheiros, arquitetos, eles têm as responsabilidades deles, só que eles não sabem. Eu fiz um evento chamado Arquiglass Brasil, em 2019, onde a gente colocou 5 vidros iguais, transparentes, em colores, só que cada um era com CTBS, outro era laminado comum, temperado, comum, mas gigantescos. E eu peguei um taco de beisebol e quebrei presencialmente para 300 arquitetos. Eles ficaram de cara, assim, porque cada vidro traz um resultado na quebra, né? E aí ele fala assim, cara, minhas obras, qual o vidro correto que eu coloquei lá? E aí eles começam a refletir todas as cagadas que eles já fizeram por falta de conhecimento, né? Então eu falo que conhecimento é poder. Mas muito culpa disso é dos profissionais de vidro e esquadrias que não ensinam os clientes também. Tá. Então o meu papel hoje, quando eu vou numa obra, se o cliente que ele comprou errado, quando ele passou na minha mão, é porque ele quis. Porque ele quis pagar barato, aí tudo bem, tem mercado para todo mundo e tem tipo de cliente para todo mundo. Tem cliente que não vai querer comprar segurança e tudo bem, ele está assumindo o risco. Agora o vidraceiro, o serralheiro que fala assim, não, o cliente assinou um termo sabendo que o vidro correto era laminado e aqui é temperado. Não, você é um profissional. O juiz vai falar o quê? Você é um profissional, você induziu ele ao erro, toma. Não tem conversa, entendeu? Não existe essa, não existe essa. Então, eu acho que falta muito dos vendedores de esquadria e de alumínio e de vidro em fazer vendas consultivas, ser consultores para o cliente conseguir saber a diferença dos tipos de vidro que ele está comprando, por que esse aqui é mais caro, por que esse aqui é mais barato, qual que é o benefício que traz cada vidro. Então acho que falta um trabalho mesmo de comercial técnico do nosso mercado, entendeu? Entendi. Porque você estava comentando, eu estava pensando, falei, cara, do negócio, dos exemplos que você deu aí, eu fiquei pensando, cara, se eu fosse o dono da casa que aconteceu isso aí, cara, como que eu me previno desse tipo de acidente? E aí você já respondeu, tendo esse profissional mais qualificado. Mais qualificado. Mas eu já cheguei, pra você ter ideia, isso em Brasília. Eu lembro até hoje, eu fui fazer um guarda-corpo, um orçamento, né? E aí o cara me fez várias perguntas. Nem tinha inteligência artificial na época. Mas ele só fez as perguntas para me testar. Porque ele já tinha pesquisado tudo. Sabe aquele cara? Ele era muito inteligente. E assim, ele já tinha pesquisado tudo. Ele sabia qual vidro que ele queria, ele sabia qual o tipo de correto, ele sabia quais as normas. Ele tinha pesquisado tudo. Só que ele chamou várias empresas e aí ele foi testando. Mas qual vidro que você vai colocar aqui? Eu falei assim, eu só trabalho dentro das normas. Eu já falo assim, entendeu? Que assim você já se destaca. Inconscientemente, o seu cliente sabe que você já vai ser mais caro. Entendeu? Sim. Então o seu valor vai ser maior do que o dos concorrentes. Trabalho dentro das normas. Aqui tem que ser laminado temperado, porque tem furação, então só o laminado comum. Então, quando você faz essa venda, tanto é que eu fechei com ele no final. Ficou mais caro e tal, e teve uma choradeira, básico, né? Mas assim, ele sabia que ele estava comprando, ele sabia o que ele queria, ele pesquisou e aí eu fiz essa venda. Então, tem cliente que já pesquisa, já sabe o que quer, e eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas quando água mole e pedradora, tanto bate até que for. Você vai ensinando, e aí vai... É igual aqui, mais um podcast para ensinar, para ajudar. Eu não sei se eu falei muita besteira até agora, mas espero que eu consiga ajudar também alguém, entendeu? Pelo menos que seja um serralheiro que assista. Dos milhares que assistiu, ajude um. Para mim, eu falei, fizemos um bom trabalho. Exato. Vale a pena acordar 5 horas da manhã, pegar a estrada e tá aqui e ter ajudado esse cara, entendeu? Porque assim, talvez a gente tá salvando uma vida que o cara tá fazendo uma cagada, pode matar uma criança. A gente pensa que não, gente, mas acontece. É verdade. É verdade. Mais uma vez, obrigado por você ter estado aqui com a sempre. Tem uma pergunta sobre sustentabilidade aqui. Se você acredita que o vidro ele é um aliado
na construção sustentável, pensando em sustentabilidade? Eu De falo, que forma, né? Eu falo demais. Que parede de concreto que a gente pega e recicla? Para começar. Né? Então, Já começa por aí. aí já começamos. Então, assim, o vidro é um material reciclável, né? Então, você consegue fazer vidro pro resto da vida. Primeiro que ele dura anos. Ele é um material que, diferente do aparelho de concreto, ele traz luminosidade, então ele está sendo sustentável, você gasta menos energia. Sim. Ah, mas aí ele está trazendo calor, eu vou gastar mais com ar-condicionado. Mas aí tem o vidro correto para você gastar menos com ar-condicionado. Então, assim, falando de sustentabilidade, não tem nem discussão. O vidro é um material totalmente sustentável, que às vezes o descarte pelas empresas do setor é feito de forma errada, até por não ter pontos de coleta. Mas em São Paulo, por exemplo, não tem ponto de coleta, mas a prefeitura tem ponto de coleta de materiais diversos. Vai no seu bairro, na sua região, ver na sua cidade se tem algum ponto de coleta da prefeitura, entendeu? Porque de lá o vidro é destinado para o lugar correto também. Porque vidraceiro erra a peça, né? Ele estoura vidro. Então, eu vejo algumas empresas que eu vou, às vezes parece um cemitério de vidro errado. Então descarta isso daí, gente. Não fica guardando, não, entendeu? É energia ruim. O vidro é reciclável, é sustentável. Manda embora. A gente lá, como a gente corta a chaparia e tal, a gente tem um container lá que o cara vai lá e busca e leva para a usina. Show de bola. Aí, pessoal, vamos pensar no meio ambiente. Exatamente. Então coloca vidro, não coloca concreto. Aqui tem uma pergunta falando sobre se é possível mensurar a economia de energia, por exemplo, gerada por um projeto bem especificado com vidro, né? Eu já vi projetos bem especificado e tal, que ele reduziu 30% de energia. 30% de energia. Mas aí tem vídeos de muita tecnologia, onde tem até prata na composição dele. Tem que fazer um edge delation, que é um desbaste de borda, para ele não oxidar igual o espelho, porque o espelho ele oxida por quê? Pela borda ali, a umidade do ar. Então se esse vidro tem prata também, estiver até a borda, ele vai oxidar. Então ele tem que fazer um desbaste de borda e tal. E aí ele traz bastante claridade para o ambiente, com conforto térmico. Então, com vidros especiais, assim, a gente já chegou a ver projetos com 30% de redução de energia. Caramba. Fantástico. Fantástico. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre quais os maiores desafios aí. Não sei se é polêmico ou não essa pergunta, mas nessa integração entre projeto, né, de esquadria e especificação de vidro. Eu falo que tem vários desafios, várias faltas de compatibilizações, entendeu? Eu acho que é a palavra mais correta. Primeiro, eu tenho vários casos aqui que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Só não dá nome, tá tudo certo. Tá, vamos para alguns casos polêmicos, vai. Não, um consultor muito renomado e tal, vai lá e faz uma consultoria para uma construtora. Tá. E então ele, na cabeça dele, foi lá, especificou vidro, especificou caixilha, especificou tudo. E aí a construtora contratou a serralheria do Daniel. Beleza, eu tô dando exemplo, tá? Beleza. Aí o Daniel vai lá e fala assim, pô, mas esse consultor só fez merda aqui. Vamos conversar com ele, tal. Tá colocando um vidro que não precisa. Especificando um puta de um vidro onde vai uma parede de drywall atrás e não tem necessidade, tal. Aí chama pra reunião, vamos reduzir o custo do cliente, melhorar isso aí, né, tal. Aí eu falei assim, não, é assim mesmo, obra pública, vamos, taca pau. Eu já tive esse caso assim, entendeu? Papo reto, não é mentira não. Mas a gente tem muito problema na minha empresa de setor de projetos com o setor de produção e instalação. Principalmente a instalação. O projetista fez errado. Putz, vira o boi de piranha, né? Porque assim, qualquer coisa é o projetista. O cara mesmo que errou lá na fábrica virou projetista. O cara na medição errou, foi o projetista. Então já teve fase na empresa assim que tudo era culpa de projetos.
Entendi. Entendeu? É guerra. É guerra, é guerra. E aí você tem que fazer a pessoa sentar na posição do outro. Porque eu falo assim, pô, a vida do Felipe é muito tranquila. Ô, então faz o seguinte, senta ali na minha sala, Sim. abre meu e-mail, responde meus e-mails, pega meu celular aí, faz o que eu faço. Isso. Entendeu? Aí você fala assim, cara, você quer meu corrido, né? Agora dá pra entender que não é tão simples como a gente pensa. E a mesma coisa que tá em projetos, por exemplo, eu faço questão de ir pra obra. Vamos lá pra obra, vamos fazer montar junto essa fachada, vamos fazer a medição junto pra você ver o perrengue que a equipe passa. Por isso você tem que pensar na porra do parafuso aqui, na fixação. Sim. Porque depois numa obra dessa aqui, como o cara vai buscar lá um parafuso ou um chuvador especial? Ah, verdade. Então, eu falo que para a gente poder falar ou julgar o outro setor, outra parte da equipe, a gente deveria sentar na cadeira dele e na posição dele e falar assim, mostra como é que é o seu trabalho, vou trabalhar com você um dia. Mano, você é louco. Aí, metade dos problemas e apontamentos diminui. Isso é verdade. Faz sentido? Totalmente. Você tava falando aqui, eu tava pensando aqui, eu falei, a mesma coisa. Só muda o CNPJ. Só muda o CNPJ. Mesmas dores aí. E aí entra você falou um pouquinho, né, dessa parte, mas como que você vê a colaboração entre serralheiro, engenheiro e profissionais de vidro nesse processo aí? Então, a colaboração eu acho que é essencial, tipo, é um ponto que sem colaboração o time não anda, o projeto não sai, né? Eu falo que a gente gosta muito, porque como a gente tem muito homem na nossa área, sim, e principalmente na parte de instalação, produção, a gente fala que a gente compara muito com futebol. Né? Então, meu sócio, o Felipe, também, ele compara muito com futebol, né? Ele fala assim, cara, às vezes o atacante chutou, era pra ter tocado a bola, se xinga ele, pô, filha da merda, tá? Mas, mano, a gente tá botando pra ganhar o jogo, né? Às vezes o goleiro tomou um frango ali, errou, o projetista errou, tomou um frango. Pô, não, levanta aí, vamos, vai dar certo, vamos pra cima. É isso então, aí. acho que a gente tem que pensar como no coletivo, Time, porra. perfeito. No time, entendeu? Perfeito. Se a gente tiver essa mentalidade, putz, o negócio vai... Obra é sinônimo de problema. Então, vai ter problema em toda obra, entendeu? Procura Fábio Porchat a obra, entendeu? Procura, mano, os famosos que tentaram fazer a obra sozinhos, ó, só se lascaram, entendeu? E assim, não é falta de dinheiro. Exato. Entendeu? Não é. Porque assim, é sinônimo de problema mesmo. A gente obra com consultor, com engenheiro, com construtora, com processo, tem problema, velho. Eu não conheço uma obra que assim... grande, assim, que não teve problema. Não conheço... Rodoliza. Às vezes uma obra que não tem problema, é uma obra pequena ali, esquadria e tal, que a gente fez 10, 15, 20 caixilhos ali, foi tudo pronto, colocou lá e tal, mas sempre tem compatibilidade, o seu Zé não colocou o contramarca da forma correta, ou então choveu, estragou o serviço, sempre tem problema. Então, eu sou da mentalidade, assim, do coletivo, e eu falo assim, tem problema. O problema é 10% da situação. 90% é como a gente vai reagir a ele. Isso. Então, tudo é da forma que você vai... putz, vou ficar reclamando, caramba, o cara chegou atrasado, não fez o contramarca, tal. Cara, se chegou atrasado, eu não vou conseguir entregar hoje, só vou conseguir entregar semana que vem e resolve o problema, entendeu? Eu vejo que muita gente só reclama. E quando você tem esse espírito de resolução, o engenheiro está na obra, o mestre de obra vira parceiro. Exato. Porque eu vejo que tem gente que, até por falta de comunicação ali e tal, começa a bater de frente com o mestre de obra. Não importa se ele é o tiozinho que toma a cachaça dele, não importa, você tem que ser parceiro dele, porque ele que manda na obra, às vezes ele manda mais do que o engenheiro. Exatamente. Então eu falo assim, eu gosto muito de ler, né, e eu falo que a minha literatura principal é como lidar com pessoas, gestão de pessoas, como entender a mente dos outros, como ter uma comunicação. A minha comunicação não é das mais adoráveis, porque eu sou um cara muito direto, entendeu? Mas a minha equipe, eu falo na lata, eles ficam putos, mas depois eles também, e quando eles precisam, eles também devolvem, na mesma moeda. E assim, e tá tudo bem, porque assim, a gente tá xingando
porque errou o pênalti ali, mas a gente quer ganhar o jogo. Exatamente. Entendeu? Sem ego. Exatamente, sem ego. É isso aí. Isso é muito bacana que você comentou. E realmente, os problemas são diários aí. Né? E você jogar junto como um time é diferente. Melhor coisa né, que cara? tem. Pô, isso aí é. E são pessoas, né? Não são robôs. Né? Exato. Às vezes o cara tá ruim, e já aconteceu. Aconteceu muito. O cara tá ruim, o cara é bom, mas ele tá ruim. Aconteceu alguma coisa. Mano, o cara tem vida. Às vezes a família, a esposa, a criança tá passando uma necessidade. Então, quando eu cresci muito, a gente tinha lá 50 funcionários, 60, que hoje é o que a gente tem hoje. Legal. Mas eu já tive uma fase que tinha 130. Eu perdi a mão. Teve dia que eu chegava um cara ali, eu não sei qual que é o nome desse. Aí é ruim, né? É ruim. Eu falei assim, caralho, mano, que ponto eu cheguei? Eu não quero isso. Porque são pessoas. Eu falo assim, gente compra de gente. Então, gente trabalha pra gente, não trabalha pra empresa, trabalha pra pessoas também, entendeu? Então, eu penso que a gente tem que ter essa comunicação e tal. E às vezes teve casos que, putz, o cara tá chegando, caso real, assim, tipo, tá chegando com a roupa suja de manhã. Não tá chegando com a roupa limpa e tá. A gente dá 5 camisas, uma por dia e tal, então não tem esse motivo. Quando você vai ver, o cara tá com um sogro doente, com a mulher brigada, com 3 filhos, a máquina tá quebrada, tá sem dinheiro, tá endividado. Aí você não tem, putz, aí a gente descobre a situação, fizemos uma situação ali, comprou um tanquinho pra ajudar aí naquela. Tipo assim, aí você fala assim, aí o cara melhorou. Entendeu? Às vezes eu falo assim. É uma fase ali, né? É igual um casamento. Pra você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar. Legal. Então, não tem como. O cara tá fudido, tá lascado, tá zoado na vida pessoal. E ele chega na empresa, entra pelaquela porta e fala assim, não, aqui eu sou perfeito, aqui eu sou organizado, entendeu? Não é impossível. Não tem. É impossível, entendeu? Por isso que eu falo que a gente tem que cuidar da cabeça das pessoas. Exatamente. Porque esse século é o século da doença da mente. Não tem jeito. Então a gente tem... Ainda mais com a tecnologia agora, as pessoas estão ficando... Instagram, a vida do outro é melhor, a vizinha do outro é melhor, a família, a empresa do outro é melhor, tudo melhor, entendeu? Tudo melhor. É um mundo de mentira. Sim, é verdade. Ainda bem que eu falo um monte de cagada que eu faço no Instagram, então vocês não vêm falar que eu fico mentindo, não. É verdade. A gente falou muito de colaboração, vamos falar um pouquinho de tendência, inovação, né? Quais as principais aí, inovações que você tem visto no mercado de vida? Cara, eu não vejo no mercado de vida assim. Eu sei que você não queria falar de sistemas, mas eu falo fica tranquilo. Que inovações, eu vejo que a inteligência artificial, a tecnologia, tem maquinário, tal, automatização, tem máquina que faz 1.200 porta de esquadrinha por dia ali, para linha padrão. Mas assim, eu vejo que inovação é a gente ter empresas junto com a gente com tecnologias. Sim. É que a gente falou algumas coisas que eu não posso falar aqui, mas, a inteligência artificial, sabendo usar para o nosso benefício, vai ser inovação. Ela vai te ajudar a vender melhor, ela vai te ajudar a ter relatórios melhores, ela vai te ajudar a precificar melhor, vai te ajudar em tudo. Isso é verdade. Entendeu? Então, a parametrizar melhor. Sim. Para mim, acho que a inovação é essa. Você tá olhando para a tecnologia de computador. Assim, sim. Porque maquinário... não tem muito mais o que inovar no nosso setor, entendeu? E eu falo assim que a mão de obra, eu vou precisar do cara lá que vai subir no andaime, no balancinho, eu vou inovar com uma máquina mais leve, uma parafusadeira mais leve, coisas assim que a gente já comprou no dia a dia, né? Mas eu falo que uma coisa que vai fazer muita diferença nas empresas vai ser trabalhar junto com a tecnologia ao seu favor. Parceiro. Agentes de inteligência artificial junto. Você sabe do que eu tô falando, então... Eu sei. E eu sempre pergunto pra vocês, sempre que eu vejo vocês, e aí, o que você tem de novo? Você já tem coisa há muito tempo atrás, só que vocês... É que tem muita burocracia, tem muita lei, tem muito tudo, vocês têm...
tomar muito cuidado também, tem muita informação, né? Sim. E hoje a internet é um perigo. É um perigo. Ela é muito benéfica, mas ela é muito maliciosa também, Sim. muito perigosa também. Então, mas eu falo que de inovação, eu olho para tecnologia, entendeu? Porque a gente tem muito vidro já bom, e a gente tem muitos produtos bons. Agora, eu vejo que temos que olhar mais para a tecnologia voltada para inovar os nossos processos dentro da nossa empresa. Legal, show. Show de bola. E aí essa era a pergunta do futuro, você já respondeu do futuro dessa automação, dessa tecnologia, você falou IA, né, a inteligência artificial. A televisão, você vai lá e tem Alexa na TV, pô. Sim. Você manda, não, Alexa, meu canal favorito. Ela coloca. Ela vai colocar. Então, o vidro polarizado eu já fiz com inteligência artificial. Olha que legal. Aquele vidro polarizado, eu já falei assim, Alexa, ligar vidro. Ela liga o vidro. Alexa, desligar vidro. A gente já fez projetos assim. Ai, que macho. Então, tem integrada que já tem isso. Janela integrada você consegue fazer isso. A automação também junto ali, né? É uma das inovações. Eu tive esses dias numa empresa que ele tinha no espelho, ele desenvolveu lá... Bluetooth, som, isso aí. temperatura, tudo no espelho. Imagina você acordar de manhã na sua casa e você ter ali um espelho e você conversar com ele, cara. É isso aí. É tipo espelho meu. Espelho mágico, espelho mágico da Branca de Neve. Branca de Neve. É bem isso mesmo. Cara, que louco isso aí, cara. Pra mim, né? Pro Daniel isso aí já é comum, mas pra mim que sou... Pô, tô encantado. Esse espelho ficou... tem gente que faz jateado, tem gente que faz por fora, cada um faz de uma forma, né? Aí tem um amigo meu que inventou um nome, que eu falo que tudo é comercial, né? Sim. Aí ele inventou LED, de espelho com LED, né? Mirror, né? Espelho. Sim. Então LED Mirror, ele vendeu esse nome. Aí depois teve outro amigo meu, outra empresa que vendeu Beetle Light, alguma coisa assim, ele colocou o nome. Aí tinha outro amigo meu também que colocou o nome pra esse espelho. Era a mesma coisa, só mudava o nome, entendeu? E eles vendiam, não, esse espelho aqui é meu, só eu tenho, patente hoje. Brasileiro é criativo, Brasileiro é criativo. Que legal. Vamos falar de algumas dicas aí, práticas, né? Que conselho você daria, olhando para os nossos amigos aí, a sua câmera ali, quiser olhar para o pessoal aí, para que os empresários do setor de esquadrias que querem oferecer mais valor agregado aí através do vidro? Que conselho você daria para essa galera aí? O conselho que eu dou é investir em capacitação técnica, investir no seu time. Porque com um time técnico, com um time que tenha conteúdo, que tenha conhecimento, você vai conseguir atender bem comercialmente, então você vai fazer vendas melhores com valor agregado. Sabe aquele cara, quando você vai comprar um carro zero, você compra, geralmente o carro vinha assim, hoje não tem mais carro, acho que sem ar-condicionado, mas antigamente vinha sem ar-condicionado, né? Então era assim, eu falo canela seca, né? Vinha o carro canela seca, sem direção, sem ar, básico de tudo. Só que o cara fala assim, não, esse carro aqui custa 30 mil reais. Tô falando tempos passados, né? 30 mil reais esse Palio aqui. Não, mas se você quiser com direção e com ar, já fica 35. Você tava quase fechando. Putz, mas só por 5 mil, acho que vale a pena, hein? Mas a gente já tem um kit multimídia também aqui, mais 2 mil reais. No final, você comprou um carro de 40, você ia comprar de 30, porque trouxeram valor agregado. Isso. Né? Eu acho que falta isso na esquadria. A gente tem essa porta aqui, mas eu sei que o senhor está fechando o pedido, mas por conta de mais 1.200 você já coloca uma eletrônica, você já controla de casa, sua faxineira vai vir, você consegue liberar ela pelo celular e tal. Eu não vejo as empresas de esquadria fazendo isso. Então, capacita seu time para ele conseguir fazer isso. Acho que é meu conselho. Show de bola, show de bola. Ou seja, vender valor agregado, né? Exato. Show de bola. Vamos para... A gente falou bastante aqui. Você falou, voltando só naquela ideia do guarda-corpo, acho que você fechou o assunto que você queria falar. Você falou, é polêmico, mas depois eu falo qualquer coisa. Acho que você fechou aquele assunto, né? É que assim, guarda-corpo é um tema muito discutido. A gente tem a norma 14718, que é a norma de guarda-corpo, né? Eu falo que o Brasil é o país que mais tem normas. Eu falei isso nas minhas palestras para os engenheiros e para arquitetos. O Brasil
é o país que mais tem normas no mundo. Por que o país que mais tem normas no mundo? Porque ninguém respeita as normas, ninguém respeita as leis e ninguém faz o mínimo, o básico. Então você tem que criar uma norma para colocar, ó, o mínimo aceitável é isso. A norma é para isso. E aí o pessoal acha que a norma é muito. A BNT, a norma da BNT, não, isso aí estão exagerando, tal. Não, a norma é o mínimo, o requisito mínimo para ter segurança. Ali no, é sempre pensando na segurança, né? Eu falei de normas compulsórias. Brinquedo, por exemplo, é compulsório, conta de criança, porque já teve criança que se engasgou, já morreu, etc e tal, então se tornou norma compulsória. Então, aí, junto com o IMETRE e tal. Vai ter um dia que a norma do vidro vai ser compulsória por conta de alguns acidentes graves. E eu vejo que é um tema muito discutido, a questão do guarda-corpo, porque o cara que está lá no sertão do Pernambuco fala assim, putz, impossível eu colocar um vidro laminado aqui, porque a dona Maria não vai colocar, não vai comprar. Putz, é verdade. Mas o vidro laminado, o vidro temperado, a diferença de valor não é tão grande, gente. Não é tão grande. Então, a gente tem que desmistificar essa questão de valores. Tem muita dificuldade ainda em encontrar, às vezes, vidro laminado em alguns lugares, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a grosso modo, tá? Eu tava lá no Acre, Rio Branco, fui dar uma consultoria lá, fiquei uma semana lá. Meu, tem uma empresa lá gigante. Putz, esqueci o nome da empresa. Que ele tem em Ji-Paraná, tem no Acre, tem em Rio Branco, então ele tem todos os portfólios que uma indústria grande, que é uma Divinal, que tem, entendeu? Aí você vai na Bahia. Lá no interior da Bahia. A Bahia Vidros, ela é a empresa que fabrica o maior vidro laminado temperado 6 por 2,60 do Brasil. Então, tipo assim, hoje a gente tem algumas... Putz, esqueci o nome da empresa. Mirandex. Tá. Mirandex lá em cima. Aí a gente tem Bahia Vidros ali na Bahia, que é gigantesca, que atende um raio de 1.200 km com tecnologia, com vidro bom. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não dá nem, Santa Catarina, não dá nem para falar, entendeu? Então assim, o vidro chega em todo que é lugar. Então não tem muito desculpa assim para isso. E aí eu acho que falta mais conhecimento técnico da pessoa entender o que está comprando, entendeu? Saber. Eu sei que a gente pega muito investidor. Eu falo isso porque eu trabalhei em Brasília e tinha muito cara construindo casas de prédiozinho de 3, 4 andares. E aí, os caras não querem, o consultor não quer saber. O cara quer colocar o mais barato, o mais vagabundo para revender aquela porra ou alugar. Entendeu? Só que eu já perdi muitos prédiozinhos. Mas já fiz muitos prédiozinhos de 3, 4, 5 andares assim, da forma correta. Porque aí tem a questão de valores da pessoa também, do seu cliente. Tem cliente que fala assim, não, putz, eu não vou colocar. Eu quero dormir com a minha consciência tranquila. Sim. Entendeu? Se eu fosse consultor, eu não ia ter culhão para colocar tudo fora de norma, saber que tá errado e pronto. Então, para te ajudar numa venda dessa, de um guarda-corpo, que é um tema muito polêmico, você tem que ter um preparo técnico muito bom. Então, pega, em vez de ficar no TikTok vendo videozinho de mulher dançando, vocês têm que pegar vídeo de acidente, foto no WhatsApp lá de vidro caindo, e mostrar e fazer um banco, uma galeria no seu celular e falar assim, quando você estiver nessa situação, você abrir aqui, eu tenho no meu celular, cagadas e desastres. Eu tenho um álbum escrito cagadas e desastres. E, mano, o que eu precisar? Box com vidro como eu tenho. Eu tenho tudo que você imaginar. E aí, é por amor ou por terror, irmão. Então, se você não quiser comprar por amor ou por terror, eu não vou vender para você. Aí você fala assim, putz, então, isso aí é fácil você falar quando você vai, você que tem uma empresa grande, não sei o que lá, mas a gente tinha uma empresa do fundo da minha casa, eu não vendia também, velho. Então isso daí é questão de costume, entendeu? De você, eu falo que às vezes a ignorância, ela é ótima. Porque quando eu era ignorante, eu já coloquei vidro temperado em cobertura, de 6 milímetros ainda, eu falava, eu coloco um temperado de 6 porque é mais leve. Eu tô falando, eu já fiz isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu era o puta do ignorante. Sim. Depois que eu descobri o que era o correto, eu nunca mais consegui colocar um vidro temperado em cobertura. Então, tipo assim, é questão de, às vezes eu falo assim, tem gente que continua ignorante para falar assim, não, eu não sei, eu não sabia, e pronto. Sim. Mas na hora do juiz, não tem conversa. Se você está dizendo que é profissional e está vendendo produto, você tem que saber.
Entendeu? Exato. Então, cuide das suas obras, não venda guarda-roupa temperado, é um conselho que eu dou para vocês. Eu sei que muita gente coloca, ainda mais nos interiores das cidades, dos estados aí, mas estude sobre o assunto. Torne uma referência, entendeu? Se especialize, que aí você vai começar a talvez a mudar o mercado na sua região. Eu fiz isso em Brasília, quando eu estava lá, fiquei 7 anos em Brasília, eu fiz isso. Então, tinha arquiteto meu que nem sabia, trabalhava há anos da forma errada. Depois que ele aprendeu, ele não quis mais também trabalhar errado. Então tudo vai de falta de conhecimento mesmo. Conhecimento, né? Perfeito. Legal, vamos partir aqui. Nossa, o tempo tá legal aí. Vamos partir para o nosso encerramento. E eu queria... Você falou, imagina, fica à vontade, né? Você falou já alguns conselhos legais aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Se quiser olhar para a câmera, essa é a nossa principal, essa é a sua, para que a galera que trabalha, né, nesse segmento aí, no nosso setor, ajude, né, e quer evoluir com mais qualidade aí, com estratégia e tudo mais. Primeira coisa, não acredite no que você vê na internet. Porque a internet tem um monte de coaches, de professores, de cara que não tem experiência nenhuma, falando que vai mudar sua empresa, vai mudar sua vida, etc e tal. Isso no setor do vida também, viu? Tipo assim, eu falo que tem caras que a gente pode falar assim, pô, esse cara fez muita coisa pelo mercado. Ah, tem o Alexandre Araújo, professor, tem o Ricardo Câmara, tem o Cirilo Paz, tem o Gabriel Batista. Putz, são os caras que eu não tenho problema nenhum em falar também das pessoas que são concorrentes, que têm consultorias, mentorias também. Porque assim, eu falo que são caras que agregam o mercado. Só que a gente tá vendo uma safra gigantesca de um monte de coaches, consultores, professores, os caras que não apareceram do nada. Acho que ficaram desempregados e viraram agora os mestres. Então, tomem cuidado com o que vocês veem na internet. Esse é o primeiro ponto. Para vocês não se frustrarem. É vida real, gente. Vocês têm que ir atrás de pessoas que vivem. O Felipe falou um negócio bem bacana, que vocês estão planejando de fazer visitas, collabs em serralherias. Cara, isso é top demais, entendeu? Porque, assim, são experiências que a gente faz lá na mentoria. São experiências que, o que você está fazendo aí? Putz, a gente faz a mesma coisa, só que de formas diferentes. Legal. Então, você pega um pouquinho comigo, a gente aprende, sempre aprende. Então, assim, meu conselho pessoal, estudem, vá atrás e sai desse ciclo também de WhatsApp, de WhatsApp da região ali, que só reclama. Ah, fulano cobrou R$120 no metro quadrado da esquadria. Tô dando valores irrisórios. Sai desse ciclo. Você é a média das pessoas que você mais convive. Se você ficar com gente que reclama, você vai começar a reclamar. É natural. Exatamente. É natural. Entendeu? Vá atrás de gente que vai agregar valor. Vai atrás... você quer reclamar? Arranja um amigo. Arranja uma pessoa só. Eu tenho esse meu amigo. Chama Lucas. A gente já veio aqui com ele. Quando eu vou embora pra casa, eu ligo pra ele. E aí, quem começa? Você ou eu? Ele é tipo nosso psicólogo. Às vezes eu tô pra baixo, ele começa a falar dos problemas dele, eu fico até feliz. Eu pensei que eu tava na merda, mas você tá fudido. Então, é bom ter amigo. É bom. Você tem que ter uma pessoa pra você trocar ideia, aquela pessoa que você fala tudo, mano, os problemas da empresa, tal. Mano, fluxo de caixa, mano, não tinha dinheiro pra pagar o funcionário hoje, contei as moedas e tal. Acontece, você tem que ter uma pessoa. Mas agora, assim, se você... E aí a pessoa vai lá e aí ele faz a parte boa, né? Ele fala assim, não, cara, relaxa, vai melhorar, se precisa de alguma ajuda. É parceiro, entendeu? Assim, encontre parceiros que vão te levar pra cima. Porque com isso, eu falo que ninguém ganha jogo sozinho. Não. Eu tenho sociedade hoje porque eu falei, é melhor dividir pra multiplicar. Essa é a minha mentalidade, entendeu? Eu vejo que tem muita gente que é fechado, que não quer contribuir, não quer compartilhar as coisas. Então você que é serralheiro, você que é vidraceiro, começa a ajudar. Quem você acha que está prostituindo o mercado na sua região, começa a ajudar o cara. Talvez é melhor você concorrer com ele com mais sabedoria e vocês concorrer igual, do que você ficar perdendo e xingando ele. Exato. Pega a visão. Entendeu? Então, seja colaborativo. Quanto mais você levar o mercado para cima de conhecimento, eu prefiro concorrer com vários caras que estão no mesmo nível do que eu, do que concorrer com caras que estão abaixo. Aí você fala assim, não vou ajudar esse cara não, porque senão ele vai aprender e vai virar meu concorrente direto. Ele já é seu concorrente, ele já tá te ferrando. Entendeu? E quando ele estiver aqui no mesmo nível que você, aí você ganha por técnica, por estrutura, por outras coisas. Pega a visão. Muito bom, exatamente. E ele citou vários nomes aí, mas, pessoal, Daniel também, né?
Daniel também é um cara que conhece muito nesse mercado e pode te ajudar muito. E como que a pessoa te acha? Queria que você falasse aí como que ela consegue acompanhar seu trabalho. Não sei quem tem Instagram. Se você tem Instagram, é @vidro na obra. Você tem TikTok, @vidro na obra. Você tem YouTube, você coloca lá, Vidro na Obra. Você vai achar também o YouTube do Vidro na Obra, onde a gente tem um podcast. Você já foi nosso entrevistado lá, junto com o Claudião. E também no YouTube a gente vai começar a colocar conteúdos. Vou fazer o contrário do que vocês faziam. Sim. Vocês colocavam conteúdos mais técnicos, tá? Agora veio pro podcast. E aí agora eu tenho um podcast e agora também vou colocar conteúdos mais técnicos para explicar também. Então, esse é o nossas redes. Futuramente vai ter uma novidade aí também do Vidro na Obra. Ainda ninguém sabe disso, olha. Nem meu sócio da empresa sabe disso. Vai ter uma novidade aí do Vidro na Obra, ajudando o mercado de uma forma em produtos também. Vai ser bem bacana para vocês. Show de bola. Vou deixar, pessoal, aí na descrição também o arroba do Daniel, para vocês entrarem em contato lá. Não vou falar para ele deixar o WhatsApp, que senão vai bombar o WhatsApp. Então, mas se tiverem perguntas aí também do Daniel, a gente pode fazer nos comentários, a gente repassa para ele. Responda na caixinha dos stories. A gente passa para ele as dúvidas, né? Na verdade, assim, acho que queria agradecer, né? É uma honra a gente ter você aqui. Que agradeço. Né? Nosso amigo, nosso parceiro. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Muito bom. O papo foi rápido, né? Assim. Foi rápido, né, cara? Caramba. Papo gostoso. Será que eu dou tempo de ficar falando 1 hora? Não, na verdade foi muito gostoso, muito prazeroso. Pra mim foi. E pra mim também, adorei. Os nossos amigos aí também. E, pessoal, continue acompanhando, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Compartilha pro cara que acha que tá ferrando seu mercado lá. Manda no grupo da sua cidade, entendeu? Porque assim, quanto mais pessoas melhorar as empresas, melhorar o conhecimento, vai melhorar para todo mundo. A concorrência vai ficar menos desleal. Pega a dica aí do nosso amigo, hein? E acompanha os próximos. Nós vamos ter aí os próximos podcasts. Quem sabe a gente não inventa outro ainda, Dani? É isso aí. Fazemos de outros temas aí. Tamo aí. Rapaz, tem muito conhecimento, tem que aproveitar, né, pessoal? Tem nada, tô aprendendo, sou jovem ainda. E obrigado você por estar nos assistindo aí, nosso parceiro, nosso cliente. Você que ainda não é cliente também, um grande abraço aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.